Todo dia fazemos escolhas, tomamos decisões, moldamos nossa vida. Vivemos centrados em nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, nossas opções. Estamos sempre em busca de um significado, como se a nossa própria vida precisasse ter um motivo, um propósito. No final das contas, acabamos questionando a nós mesmos e querendo novas chances, novas escolhas, novos caminhos. Ansiando por um horizonte promissor, buscamos felicidade e paz verdadeiras. E vemos que nada nesse mundo é capaz de mudar a nossa história. Mas e se fosse possível mudar tudo? E se existisse alguém que pudesse transformar a nossa vida completamente? Não apenas porque ele tem poder para isso, mas porque tudo no universo gira em torno dele. Aquele que nos criou pode fazer tudo novo. Quando pararmos de pensar que tudo na vida é sobre nós e entendermos que, na verdade, é tudo sobre Jesus. Essa é a nossa série, Tudo sobre Jesus. É o que nós estamos estudando semana após semana aqui na Rede, buscando compreender juntos o que é uma vida centrada em Cristo. A nossa capacidade de diariamente, semanalmente nos afastar desse objetivo é imensa. É por isso então que eu e você precisamos intencionalmente sermos lembrados do que é uma vida centrada em Cristo. Eu tenho dito aqui que nós centramos as nossas vidas em um monte de coisa. Você certamente tem no centro da sua vida coisas como carreira, como bens, como família, como relacionamentos. Tantas coisas podem ocupar o centro da sua existência. E entenda muito bem, qualquer coisa que não Jesus, qualquer coisa que não o próprio Deus, que não for o centro da sua existência, isso irá te frustrar, isso irá te decepcionar e isso irá te destruir. É por isso então que nós estamos aqui juntos olhando para uma carta muito especial do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Filipenses, e tentando compreender a partir dos princípios, das ilustrações, dos exemplos, das exortações, o que é uma vida centrada em Cristo, quais são os perigos, quais são os alertas, e o que nós podemos fazer juntos, tanto nós cristãos, tanto você talvez que pela primeira vez pisou numa igreja cristã hoje à noite, o que você deve saber, o que você deve aprender para realmente entender que a vida é tudo sobre Jesus. Então nós estamos já há algumas semanas, essa é a 15ª mensagem em Filipenses, vamos continuar ainda por mais algumas semanas e tentar entender obviamente o que é então essa vida centrada em Jesus. Nós começamos o capítulo 3, algumas semanas atrás. Capítulo 3 de Filipenses. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir lá no capítulo 3. A gente incentiva vocês aqui na rede a trazerem a sua Bíblia. Se for usar o aplicativo, e bota em modo avião e abra no seu aplicativo. É muito importante que você tenha uma Bíblia para você poder acompanhar. Nós queremos desafiar você, enquanto eu falo, você olhar para as Escrituras e comparar e conferir e se certificar do que eu falo aqui, de fato é o que está na palavra de Deus. Tem que ser coerente com a palavra de Deus, tem que ser a partir da palavra de Deus, porque é ela que vai transformar a tua existência. Não são minhas palavras que vão transformar a sua vida, mas é a palavra de Deus que tem esse poder transformador, nós cremos nisso. Então vai lá para Filipenses capítulo 3. E logo no início, nós vimos na semana passada isso, o apóstolo Paulo começa com uma palavra de alegria. Ele começa convocando aquela igreja, aqueles leitores, a viverem uma vida de alegria, dando a entender que a vida cristã é para ser prazerosa.
O andar com Jesus, uma vida onde tudo é sobre Jesus, é para ser prazeroso, é para ser uma vida de alegria, uma vida plena. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Não uma vida chata, xarope, carrancuda, não aquela vida enjoada, pelo contrário. A vida cristã é para ser prazerosa, onde tudo é sobre Jesus, tem que ter prazer, tem que ter alegria. É isso que é assim que Paulo começa o capítulo 3. Nós vimos na semana passada que a alegria é a capacidade de descansar, de confiar e de ter prazer na pessoa de Jesus. Isso é uma vida onde tudo é sobre Jesus. Uma vida centrada em Cristo produz alegria. Sim, não é fácil. Diversas coisas roubam a nossa alegria, roubam nossa confiança, o nosso descansar. Nós temos prazer em um monte de outras coisas que não o próprio Deus. E Paulo então quer ensinar aquela igreja e nos ensinar que uma vida onde tudo é sobre Jesus é uma vida onde nós descansamos, confiamos e temos prazer em Cristo Jesus. Mas, se já não bastasse o nosso próprio pecado e as nossas próprias dificuldades de viver isso aqui, porque eu luto pra caramba e falho pra caramba nessa realidade, nem sempre eu confio, nem sempre eu descanso, nem sempre eu me alegro. A gente compartilhou isso no PG essa semana, as nossas dificuldades em descansar, em confiar e ter prazer. E se já não bastasse os nossos próprios problemas, Paulo vai dizer que vai ter além do problema interno, problemas externos que vão nos atrapalhar nessa caminhada. E no início aqui do capítulo 3, ele introduz então esses falsos mestres, esses judeus pseudo-convertidos que queriam com falsos ensinos tirar essa alegria, essa confiança em Cristo Jesus. Esses homens não aceitavam que o cristianismo não era um braço do judaísmo, então eles estavam invadindo as igrejas plantadas por Paulo, aonde Paulo ia, esses caras iam atrás, e eles vinham com um ensino muito bonito, mas enganoso. O ensino era, olha, vocês estão indo bem, Paulo ensinou bem o evangelho para vocês, de fato Cristo é genial, mas, e esse mais estragava tudo, mas é preciso vocês fazerem algumas coisinhas a mais para vocês serem plenamente aceitos por Deus. Nós vimos aqui que esses falsos mestres estavam tentando judaizar a igreja, fazer com que a igreja de Jesus se tornasse também uma extensão da nação de Israel, e conversamos um pouco sobre isso na semana passada. Só um ponto importante, para não ter dúvidas, tá bom? Nós não somos contra Israel, de forma alguma. Eles tiveram seu papel importante na história, enquanto povo de Deus. Dependendo da sua linha teológica, escatológica, eles ainda poderão ter um papel importante no futuro. Nós não somos contra Israel, nada disso. O que nós somos contra, e o que Paulo está alertando aqui, é contra essa importância exagerada a Israel. É contra a adoção de práticas e costumes judaicos que não fazem sentido nenhum para a igreja cristã. Nós somos contra você pegar elementos judaicos que apontavam para Cristo e voltar a valorizar esses elementos e não o próprio Cristo. A gente não precisa mais dos elementos, temos o próprio Jesus. Então isso é importante. Então nós não somos contra viagens para Israel. Pelo contrário, se você puder, vale a pena, é muito legal, poder caminhar por onde Jesus caminhou, conhecer o contexto bíblico, é genial você poder, histórias que você lê desde criança, se você vive nesse meio há muito tempo, é muito legal talvez você ter a oportunidade de ver pessoalmente esses locais, e isso é muito bom, mas entenda que não há nenhum valor redentor nisso. Você não é um cristão incompleto se você nessa vida não conseguir ir para Israel. Então, esse é o alerta, tá bom? Esse é o alerta. Agora, esses caras, a gente viu semana passada, e o alerta de Paulo no versículo 2 é muito sério, ele diz, olha, tomem cuidado, porque eles perseguem a igreja, eles são perversos, e eles utilizam elementos bíblicos de maneira completamente deturpada. E esse é o alerta de Paulo para aquela igreja. Hoje, nós vamos continuar a estudar a partir do versículo 3 e ir até o verso 7, e Paulo vai entrar ainda mais a fundo nessa temática e mostrar o que esses caras faziam realmente de errado. E a partir do versículo 3, Paulo vai traçar um paralelo entre nós cristãos e esses falsos mestres e mostrar o que há de diferença entre nós. E é uma diferença fundamental, Cristo. Nesse contexto aqui, nos versos que nós vamos estudar hoje, tem apenas um só objetivo.
mostrar como Jesus é o centro da nossa existência, mostrar para nós o como Cristo é suficiente e perfeitamente suficiente para perdoar nossos pecados, para nos religar com Deus. Cristo é totalmente suficiente para nos salvar, e não somente nos salvar, mas para nos manter salvos. Como Cristo é suficiente, não somente para a nossa salvação, mas para a nossa vida também, para o nosso viver diante de Deus. E Ele vai fazer isso por meio de contrastes. E eu quero ver hoje com você 3 contrastes que Paulo vai tratar aqui, 3 paralelos que ele vai tratar aqui, e que vão mostrar a diferença muito clara entre religiosidade e entre evangelho. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra religião. A palavra em si não tem problema nenhum, ela é bonita. A palavra religião, ela quer dizer religar. Então, a palavra religião está envolvida no sentido de religar homens com Deus. Isso é importante. O problema é que a religião ela ganha em contornos de religiosidade quando não fica muito claro o como que vai acontecer essa religação entre homem e Deus. A religião parte do pressuposto, sim, nós estamos afastados de Deus, isso é importante, isso é correto, mas a pergunta é como que homens pecadores, como eu, como você, podemos nos achegar até um Deus perfeito e santo. E aí que a religiosidade é completamente diferente do que é o evangelho. E nós temos esses caras aqui, falsos mestres, pregando uma religiosidade. Nós temos hoje em dia pessoas pregando uma religiosidade, vivendo uma religiosidade. E eu quero mostrar para você o contraste e a diferença que há entre religiosidade e entre o verdadeiro evangelho. E é o que Paulo vai fazer aqui nesses versos seguintes. E eu quero olhar então alguns contrastes com você. Hoje a gente não vai ler o texto todo de uma vez só, a gente vai lendo à medida que nós somos estudando, tá bom? O primeiro contraste que Paulo estabelece aqui é que é a circuncisão externa em contraste com a circuncisão do coração. Pode passar mais um slide, pode passar mais um. A circuncisão externa em contraste com a circuncisão do coração. Isso, obrigado. Olha comigo, lê comigo de novo aí, desde o início até o verso 3. Olha o que Paulo diz. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Ao verso 2, vimos semana passada, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, com esses falsos mestres. Agora olha o verso 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Esse primeiro contraste é bem interessante porque, mais uma vez, Paulo vai fazer um jogo de palavras aqui. Nós vimos semana passada, e é bom relembrar essa semana, sobre o que é circuncisão. Estão lembrados? Circuncisão era um rito externo, onde todo judeu, todo homem judeu, no seu 8º dia de vida, normalmente, ele passava por um processo, uma microcirurgia no seu órgão genital, é o que nós chamamos hoje da fimose, e onde tirava ali o prepúcio do órgão genital masculino. E esse rito externo simbolizava a entrada daquele menino no povo de Deus, tanto ele quanto a sua futura família. Os judaizantes, esses falsos mestres, queriam inserir novamente a circuncisão no meio da igreja. Como eu disse, o papo deles era, olha, vocês estão indo muito bem, Jesus é genial, mas o que você acha de reunir os homens da igreja e de colocar todos eles que não são judeus, obviamente eles eram gentios, moravam em uma outra localidade, não tinham nada a ver com o judaísmo. O que vocês acham de pegar esses homens, todos eles passarem pela circuncisão? Porque se eles fizerem isso, aí com certeza, 100% de certeza, eles entrarão no povo de Deus, eles farão parte do povo de Deus. Jesus é importante, mas não é totalmente suficiente, precisa de algo mais. Façam isso, então vocês entrarão e farão parte do povo escolhido de Deus. E aqui no verso 3, Paulo vai entrar literalmente com o pé no peito desses caras e vão dizer, vocês estão completamente errados.
Porque na verdade, galera, fiquem atentos, esses caras que pregam essa circuncisão, eles são a falsa circuncisão. Porque a verdadeira circuncisão, quem que ele diz que é? É a igreja de Jesus, são os filipenses. Ele não se refere aqui aos judeus convertidos, não. Ele se refere a todos os cristãos salvos por Jesus. Entenda bem, se a circuncisão é a marca que testifica aquela pessoa, que ela faz parte do povo de Deus, Paulo vai dizer que nós temos essa marca, agora não mais externa, mas interna, gravada em nossos corações. Essa é a verdadeira circuncisão. E Paulo coloca aqui no versículo 3, adoramos pelo Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus na minha vida, na sua vida, de nós convertidos, é a verdadeira circuncisão que Paulo coloca aqui. É aquilo que sela, é aquilo que marca a sua entrada no povo de Deus, é aquilo que faz você fazer parte do povo de Deus. Basicamente o seguinte, queridos, quando alguém entende que é pecador, e alguém compreende o que Cristo fez por ela na cruz, e ela confessa Cristo como seu Salvador, naquele mesmo instante essa pessoa é salva por Jesus. E uma vez que ela é salva por Jesus, o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, vem e habita nessa pessoa, e sela essa pessoa, e dá garantia que de fato temos ali alguém que compreendeu o Evangelho, e que é um salvo por Jesus. Esse é o verdadeiro sinal de conversão. Esse é o verdadeiro sinal de que ali há alguém que faz parte do povo de Deus. A presença do Espírito Santo. É por isso que Paulo então tem a segurança de tratar esse contraste. A circuncisão externa, e que ele chama aqui no versículo 2 de falsa circuncisão, porque ela não tem mais valor algum agora, versus a circuncisão do próprio coração, que é a habitação do Espírito de Deus. Mas ele continua. E ele apresenta agora aqui um segundo contraste no mesmo verso. Porque ele vai falar sobre a confiança em Cristo em contraste com a confiança em nós mesmos. Porque no verso 3 ele diz, olha, nós somos a circuncisão, a verdadeira circuncisão, nós adoramos pelo Espírito de Deus. E olha essa parte final do versículo 3, leia comigo. Nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Ele traça mais um contraste aqui. O mérito humano ou o mérito de Cristo? A religiosidade, o esforço próprio para chegar até Deus, ou o esforço do próprio Deus em Cristo Jesus para chegar até você? Isso é importante demais. Por favor, tenha sua atenção aqui, porque essa é uma das doutrinas mais importantes cristãs, e a confusão é enorme nessa área. Pessoas são enganadas com mensagens como essa, então por favor preste muita atenção. Porque Paulo aqui está dizendo aos filipenses, está dando a garantia àqueles filipenses que uma vez que eles ouviram o Evangelho, uma vez que eles tiveram a plena convicção de que Cristo, e somente Cristo, foi suficiente para a aceitação deles diante de Deus, eles deviam se alegrar, eles deveriam se gloriar, em outras palavras, eles deveriam confiar plenamente nos méritos de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, olha, para vocês chegarem até Deus, só existe um caminho, Cristo Jesus. Não é o que você faz, e sim o que Ele fez. Esses são os méritos de Cristo. Isso é confiar em Cristo para a sua salvação. É você reconhecer, Senhor, realmente eu não presto, eu não merecia estar na tua presença, eu não merecia ser salvo pelo Senhor, eu não merecia ter uma eternidade contigo. Contudo, eu compreendi que Cristo morreu por mim naquela cruz. Eu compreendi que os meus pecados foram perdoados, como nós cantamos aqui em tantas músicas hoje. E o simples crer em Jesus é suficiente para te religar perfeitamente a Deus. A verdadeira religião é o Evangelho. Qualquer outra mensagem que tire Cristo, ou que acrescente algo a Cristo, é uma falsa pregação. E aqui Paulo está colocando justamente esse contraste entre o verdadeiro Evangelho e a falsa pregação. Quando ele fala que confiança alguma na carne, ele quer dizer que esses homens pregavam que você podia fazer por merecer. E na moral, esse discurso ele é atraente. Nós gostamos desse discurso de meritocracia.
Nós gostamos desse discurso de que faça por merecer. Sim, você está longe de Deus, então faça alguma coisa para que Deus possa olhar o teu esforço e te recompensar com a salvação. Esse discurso faz com que você queira arregaçar suas mangas e diga, tá bom, então me diga o que eu tenho que fazer. E as igrejas, e muitas vezes falsas igrejas, aproveitam esse falso ensino e enganam pessoas. E dizem, olha, dê o seu dízimo, dê um dinheiro aqui. E mostra o quanto você quer ser fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, quem sabe, então Deus não vai ser fiel a você. Percebe o engano? Percebe o problema aí da religiosidade? Percebe aí o que Paulo está colocando aqui? O confiar na carne. É confiar nas suas próprias ações. É você confiar no seu próprio mérito diante de Deus. É você confiar naquilo que você pode fazer para impressionar Deus. E impressionando Deus, quem sabe, Ele não venha sobre você. Então Paulo está sendo duro aqui. E está dizendo que a confiança dele e dos filipenses não estava nos seus méritos, nas suas obras, na sua carne, mas sim em Cristo Jesus. Isso parece meio que básico, mas na verdade não é. Uma pesquisa americana, muito grande, fizeram em diversas igrejas dos Estados Unidos, em vários quesitos de espiritualidade, eles fizeram uma pergunta muito interessante. Uma pergunta que, por sinal, eu até repliquei hoje para o pessoal aqui da Rede. Mas lá nos Estados Unidos, a pergunta foi, o que é necessário para ser salvo? Pergunta simples, não? O que é necessário para ser salvo? O que é necessário para se conectar novamente a Deus? E só tinha duas opções de resposta. A primeira opção era crer em Jesus, e a segunda opção era crer em Jesus e fazer boas obras. Nos Estados Unidos, contando com os religiosos em geral dos Estados Unidos, acredite você, 36% das pessoas responderam que era necessário somente crer em Jesus. E 62% das pessoas responderam, praticamente quase o dobro, responderam que é necessário não só crer em Jesus, mas também fazer boas obras. Percebe a tendência humana de fazer isso que Paulo está colocando aqui? A tendência humana de achar que somente Cristo, será que não é muito simples essa mensagem? Será que eu não posso fazer alguma coisa para contribuir? Hoje mesmo eu fiz essa pesquisa com o pessoal da Rede. Eu mandei para todos os nossos grupos de PG, botei no grupo do Telegram da Rede, coloquei até mesmo no nosso Facebook, alguns de vocês compartilharam, muitos de vocês responderam. E aí, como é que você acha que foi a resposta aqui na Rede a essa pesquisa? Eu perguntei para o pessoal hoje, o que é necessário para ser salvo? Crer em Jesus ou crer em Jesus e fazer boas obras? Nós tivemos pouco mais de 200 respostas, tá? E na hora que, fim de tarde, quando eu contabilizei, acho que eram quase 200 respostas naquela hora, e nós tivemos esse resultado, coloca para mim aí no telão. Olha, 79% das pessoas disseram que para ser salvo, precisa somente crer em Jesus. Uau, eu fiquei fora. Fiquei preocupado, confesso, se o número fosse muito alto, eu falava, rapaz, né? E 20% das pessoas colocaram crer em Jesus e fazer boas obras. Tivemos 157 respostas, somente Cristo, e 41 respostas, Cristo e boas obras. E é normal de ter essa confusão, porque é nos pregado que é necessário você fazer algo para que Deus possa fazer algo por você. Essa mensagem é tão antiga, porque Paulo lutou contra ela há 2000 anos atrás, e hoje nós continuamos lutando contra isso. Contra esse contraste entre crer em Jesus, isso nos é suficiente, crer em Jesus e algo mais. Então, se você talvez marcou essa opção, crer em Jesus e fazer boas obras, eu quero alertar você quanto a isso. E quero fazer das palavras de Paulo as minhas palavras. Você é salvo por confiança nenhuma no seu esforço, nas suas boas obras,
mas somente pelo sacrifício perfeito de Jesus. Ele nos é suficiente. Ele é um perfeito Salvador. Como Paulo coloca aqui no versículo 3, nós nos gloriamos em Cristo. Nós confiamos em Cristo. Ponto. E não temos confiança nenhuma na carne. Agora, é claro que o fazer boas obras é uma consequência. Quando você compreende o Evangelho, você é transformado para que você faça boas obras. Mas não mais como um meio para chegar até Deus, mas como uma resposta de que Deus chegou até você. Essa é a essência do Evangelho. Basicamente, para você compreender quem Jesus é, basicamente, para você ser salvo por Jesus, como colocou aqui um brilhante estudioso da palavra, chamado Matt, não sei sobre o nome dele, meio complicado aqui de pronunciar, mas ele colocou quais são as 4 qualificações necessárias para a salvação. Você precisa ser fraco, você precisa ser ímpio, você precisa ser pecador, e você deve ser inimigo de Deus. E quer saber? Todos nós preenchemos, ou no passado, preenchimos essas qualificações. Somente isso que é necessário, porque quando você entende o seu pecado, quando você entende que você está na lama, você está pronto para compreender o perfeito Salvador que te tira de lá. Não há salvação se você não compreender que você não pode fazer nada para ir até Deus, mas que Ele então veio até você. Um grande puritano, eu não lembro qual é o nome dele, mas me veio essa frase na cabeça agora, que disse certa vez que enquanto seu pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto você não compreender o teu pecado, as tuas limitações, a tua incapacidade de, por mérito próprio, fazer coisa alguma para impressionar a Deus, você jamais vai compreender o Evangelho. E eu entendo, essa mensagem não é muito popular. As pessoas não querem ouvir que elas são pecadoras. As pessoas não querem ouvir que elas não podem fazer nada. As pessoas não querem olhar para essa lista aqui e se identificar com ela. Pelo contrário, elas querem ouvir a mensagem de que não, você pode, você consegue, você já está com meio caminho andado, falta pouquinha coisa. É o que as pessoas querem ouvir. Mas se eu pregar isso, eu prego um falso evangelho, vou fazer o que esses caras estavam fazendo aqui, querendo fazer uma mistura de ação de Deus e ação do homem, e não é assim que funciona. E olha, o próprio texto continua mostrando isso para a gente. Você pode pensar, pô, então quer dizer que o mérito humano não serve para nada? Sim, Paulo vai ilustrar com a sua própria vida. Olha aí comigo a partir do versículo 4, pode mudar aí, Alisson. Olha a partir do versículo 4, olha o que ele diz. Embora eu Paulo está dizendo, tivesse razões para o quê? Confiar na carne. Qual que é o assunto aqui? Olha, não há mérito humano. Não há nada que você possa fazer para impressionar Deus. Tem certeza, Tiago? Tem certeza, Paulo? Tenho certeza. Porque se tivesse alguém na história que pudesse impressionar Deus, Paulo, com toda a sua não humildade aqui, fala, esse alguém era eu. Esse cara sou eu. Ele fala assim, e ouça esse em tom de melodia. Esse cara sou eu e por aí vai, né? Péssima piada, horrorosa, tá? Segue aqui. O ponto é justamente esse. Paulo está dizendo, olha, galera, presta atenção, não rola confiar no mérito humano. Se o mérito humano fosse suficiente para você se aproximar de Deus, eu estava na boa, estaria feito sucesso total. Porque a partir do versículo 4, versículo 5, ele vai dizer as razões, ele vai contar os méritos dele. Ele vai contar o que ele fazia, quem ele era. E ele vai tentar nos impressionar com o seu currículo aqui. Ele vai apresentar suas credenciais. Ele vai listar 7 características pessoais dele antes de Cristo, que do ponto de vista de um judeu, o qualificava religiosamente para se conectar com Deus. Ele coloca, lê comigo a partir do versículo 5. Olha o que ele diz. Eu, Paulo, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Deixa eu rapidamente explicar para vocês aqui cada um desses pontos, tá? Quando ele fala circuncidado ao 8º dia, ele está colocando claramente, lembra que o ponto dos caras era a circuncisão?
Então, se a circuncisão produz mérito ou salva alguém, então, meu amigo, eu já estava dentro. Porque ele obedeceu de maneira irrestrita, não ele, os seus pais, obviamente. A lei ordenava, lá, o próprio Abraão, né, circuncidou seu filho no 8º dia, lá em Gênesis capítulo 17, e os pais de Paulo, aqui no caso, obedeceram à risca essa prática hebreia. Mas não só isso. Ele continua dizendo que ele era pertencente ao povo de Israel. Isso aqui faz uma referência que ele foi nascido como israelita, membro do povo de Deus. Mas não só isso, ele não para por aí. Ele continua dizendo, pertencente à tribo de Benjamim. Ele não somente era um judeu, um israelita, como ele tinha condições de identificar a sua genealogia. Ele podia olhar para trás e, como poucos, saber exatamente qual era a sua tribo. Ele podia olhar para anos, milhares de anos de história e identificar certamente quem eram os seus antepassados. E era da tribo de Benjamim, uma tribo especial na nação de Israel, a tribo do primeiro rei de Israel, uma tribo que permaneceu fiel a Deus por muito tempo, mesmo quando os outros se desviaram. Era uma tribo respeitada e Paulo era dessa tribo. Mas ele continua, verdadeiro hebreu. Expressão interessante aqui. Ele não usa o termo judeu, ele usa o termo hebreu, uma referência aos primórdios do surgimento da nação lá atrás. A ideia literalmente aqui é hebreu de hebreu, ou seja, os pais deles eram os hebreus, eram os judeus, não mestiço, não misturado, não tinha outras nações na genealogia, o cara era raiz. Judeu raiz, não Nutella, judeu raiz de verdade, 100% aprovado. E não só isso, aqui talvez cabe uma referência à língua. Quando ele fala dessa forma, uma referência clara que ele não só era um hebreu, de pais hebreus, como falava a língua dos hebreus. Obviamente o hebraico fluentemente, mas também o aramaico, o que poucos sabiam e conheciam. Uma língua muito mais nativa. Ele continua a falar dos seus méritos. Olha o que ele fala aqui, quanto à lei, fariseu. Se você conhece um pouco do contexto bíblico, os fariseus eram marcados por sua obediência irrestrita à lei. Os fariseus eram quase que os fanáticos. Era aquele cara que estudava, que decorava, que sabia todos os detalhes e cumpria à risca cada pontinho da lei. E, na verdade, os fariseus eram tão maluquinhos, os caras, que eles criavam leis para ajudar eles a cumprirem as leis. Loucura isso, né? Eles criavam leis para ajudar a cumprir, é como, sei lá, é como se você tentasse, vamos supor, você quer acordar às 6h30 amanhã. E aí você bota o despertador que horas? 6h30, porque a hora que você quer acordar, você quer estar em pé 6h30. O fariseu ia colocar 6h30, mas ele ia colocar também 6h20. Porque ele quer acordar 6h20 para lembrar ele que tem que acordar 6h30. Entende a ideia? É o cara que, mas 6h20 talvez não é o suficiente, ele quer botar 6 horas. Porque ele bota 6 horas para saber que 6h20 ele vai acordar de novo, para saber que 6h30 ele tem que estar em pé. Ele bota a regra para ajudar ele a cumprir regra. Ele bota às vezes às 4 para lembrar que, às 4 ele tem que acordar, para lembrar de certificar que 6 horas vai despertar. Para que quando ele despertar às 6 horas ele vai lembrar de certificar que está de 6h20. Para que quando ele acordar às 6h20 ele se certifique que 6h30 está no ponto. E para que 6h30 de fato ele consiga despertar e estar em pé. Ele não quer que acabe a bateria, ele não quer ter imprevistos, ele quer se certificar. E o fariseu era tão maluco quanto a isso, que tem hora que ele bota 3 da manhã e nem sabe que hora você tem que acordar mais. Já se perdeu em todo o processo, mas esse era o fariseu. Uma obediência irrestrita à lei. Ele diz ainda que quanto ao zelo perseguidor da igreja. Como assim? Como um bom judeu, Paulo via o cristianismo no início como uma ameaça ao judaísmo. Você conhece um pouco de história, vai saber que os próprios fariseus, em sua maioria, condenaram Jesus à morte. Perseguiram Jesus, viram Jesus como uma ameaça. Não viram como o Messias prometido. Lembra que os evangelhos falam, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então Paulo, enquanto um bom judeu, convicto de sua teologia, de sua cosmovisão, perseguiu a igreja de Jesus. Ele foi um carrasco. Paulo foi talvez o principal perseguidor da igreja primitiva. Ele se entregou 100% a uma causa que ele achava 100% certa. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu estou acabando, mas deixa eu abrir um parênteses.
O fato de você se entregar 100% a algo achando que é certo, não vai fazer daquele algo certo. E também nem te fará menos culpado diante de Deus. Isso é importante, então tome cuidado. O fato de você se entregar de corpo e alma a algo, não vai fazer daquilo que seja de fato certo. Isso também não vai fazer você inculpável diante de Deus. E é o que acontecia com Paulo. E por último, ele diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo podia afirmar que quanto à obediência externa, quanto às exigências externas da lei, ele sempre foi irrepreensível. Ninguém poderia apontar nada. O que Paulo quer dizer aqui? Entendam bem, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: se alguém pudesse ser salvo por mérito próprio, esse alguém era eu. Se alguém pudesse ser salvo por uma obediência externa e mecânica à lei de Deus, esse alguém era Paulo. O currículo dele era invejado, talvez por muita gente. E ele pega esse currículo, apresenta para a igreja e diz, galera, preste atenção. Esses falsos mestres estão pregando para vocês, exigindo que vocês se adequem a esse padrão. Ao meu padrão que eu no passado atendia. Aliás, atendia muito melhor do que vocês jamais conseguirão atender. Mas preste muita atenção. Todos esses meus méritos religiosos não serviram para nada. Não serve para nada. Aquilo que eu considerava o máximo, aquilo que eu considerava o ápice de uma religiosidade saudável, no momento que eu conhecia Cristo, no momento que meus olhos se abriram para o Evangelho, foi tudo por água abaixo. E aí a gente entra no terceiro e último contraste que eu quero terminar. Que o que era importante em contraste com aquilo que realmente importa. Do verso 7. Porque Paulo diz, sim, eu tinha esse padrão, esse elevado padrão. Mas comparado ao Evangelho, isso não é nada. Olha o que diz no verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Aquilo que eu achava que poderia ser um mérito importante para me achegar até Deus, não passava de nada para me achegar até Deus. Embora pudesse ter um impacto importante entre homens, não tinha valor nenhum perante Deus. Deixa eu terminar com 2 princípios importantes. Esse trecho a gente pode aprender 2 princípios extremamente importantes para a fé cristã. O primeiro deles é que a religiosidade não é suficiente para te aproximar de Deus. Queridos, preste atenção. Paulo abre seu coração para os seus leitores. Ele diz, olha, tudo que eu achava importante no passado, todos os meus atos religiosos, toda a minha sinceridade, toda a minha religiosidade, toda a minha santidade, todo o meu histórico familiar, nada disso foi suficiente para a minha salvação. Mesmo com todo esse gabarito, mesmo com todo esse currículo bonito, eu ainda era um pecador, totalmente necessitado da graça de Deus. Paulo ensina para mim e para você que nenhuma religião, que nenhuma religiosidade, nenhuma boa obra será suficiente para te aproximar de Deus. Na verdade, os seus feitos de justiça, o seu currículo, se você tiver a audácia de apresentar diante de Deus, será uma ofensa para o próprio Deus. Paulo talvez finalmente compreendeu que o profeta Isaías, 400 anos antes dele, 450 anos antes dele, disse o seguinte, olha o que Isaías disse, somos todos impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Paulo talvez teve seus olhos abertos para perceber essa realidade, que os atos de justiça dele não passavam de trapos imundos para Deus. O que ele está ensinando para mim e para você, é que você pode ter vindo de uma família boa, você pode ter nascido na igreja, você pode ter evitado os grandes pecados e escândalos, se é que isso existe, você pode ter casado virgem,
Você pode nunca ter falado nenhum palavrão ou não fala palavrão. Você pode ter um baita de um currículo, mas entenda bem, se você não tiver Cristo, você está completamente perdido. Nada pode aproximar de Deus senão por meio de Cristo. É isso que Paulo ensina. A nossa segurança é Cristo e nada mais. E nada mais. Até mesmo a aparente vida de retidão, se você não tiver Cristo, ela será completamente vazia. O Mark Driscoll disse certa vez uma frase muito legal. Ele diz o seguinte: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja. Você pode ter se casado na igreja, morrido na igreja, e até mesmo ter sido velado na igreja, e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. E não em Cristo. Em segundo lugar, o que essa mensagem nos ensina é que a religiosidade, além de não ter poder para te aproximar de Deus, ela não tem poder para te manter próximo a Deus. Paulo defende a ideia que Jesus não é só perfeito para te aproximar do Pai, como ele é perfeito para te manter próximo ao Pai. Isso é importante. Eu quero encerrar aqui. É comum nós acharmos que a nossa salvação, então, é pela graça, mas o permanecer em Cristo, o se relacionar com Cristo, funciona na base do mérito. Ah, legal então, para a salvação é graça, eu entendi isso. Então se mandar a pesquisa de novo, Tiago, vou botar lá a primeira opção. O que é necessário para ser salvo? Crer em Cristo. Joia, aprendi. Mas agora para andar com Deus depois de salvo, tem que ter um mérito humano, não tem? Não. E algumas pessoas acham e acabam se gabando por se achar um cristão maduro, por tomar decisões acertadas, por evitar o pecado e por aí vai. Entende? Isso é importante. É claro que é importante. É claro que é importante lutar contra o pecado. É claro que é importante crescer no conhecimento de Deus. Tudo isso são coisas importantes. Mas isso não acontece desassociado de Deus. Também é graça do Senhor. E nós, o Evangelho, precisa dar para mim e para você esse entendimento. Eu preciso saber que se essa semana eu melhorei como marido, e fui o melhor marido, e amei melhor minha esposa, e cuidei melhor do meu filho, e pastorei melhor a minha família, eu preciso entender que isso não é mérito meu, mas foi graça do Senhor na minha vida. Porque se eu achar por algum momento que é mérito meu, eu vou destratar e humilhar o cara que está errando nessa área. Eu volto a ser um fariseu. Você entende? Essa mensagem também nos ensina que andar junto com o Senhor, também dependemos da graça dEle. Que você que namora, o fato de você levar um namoro legal, que honra Jesus, um namoro santo, um namoro que compreende que o sexo é só na hora do casamento, e você conseguir honrar Deus nessa área, você precisa compreender que você só faz isso pela graça de Deus na sua vida. Porque na hora que você achar que você faz isso por esforço próprio, ou mérito próprio, você começa a agir como um fariseu. E começa a destratar gente que talvez não consegue agir como você. Ou que talvez está começando a caminhada de fé ainda. Se você pensa assim, eu e você precisamos nos arrepender profundamente. Porque pensamentos como esse, normalmente são tão farisaicos quanto o primeiro pensamento. Lembra daquela oração de Jesus, daquela parábola de Jesus? Que ele ensina que veio no templo orar um fariseu e um publicano. Um religioso, como Paulo, com esse gabarito todo, e um pecador. Publicano era um cara sujo, publicano era um cara traidor da nação. Publicano era um judeu que se vendia para Roma, para cobrar impostos dos seus próprios irmãos judeus para Roma. E Jesus conta a parábola de que o fariseu, cheio de si, orava de si para si mesmo. Essa é a expressão que Jesus usa. Ele orava sobre si e para si mesmo. E ele dizia: Deus, obrigado, porque eu sou muito bom. Obrigado porque eu sou muito perfeito, eu cumpro a lei e faço isso. E o pior, ele se compara. E obrigado porque eu não sou como esse cara aqui, olha, pecador, imundo, publicano. Ele faz essa oração para o Senhor. Só faltou falar assim: Deus, sorte a sua ter um servo tão bom como eu. Eu não sei o que seria do Senhor se eu não existisse, Deus. E qual que era a oração do publicano, você lembra? Ele batia no
próprio peito. Ele batia no próprio peito e dizia o quê? Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Se você não tem coragem e nem condição de fazer essa oração do publicano, você não compreendeu o Evangelho. Você precisa sair daqui hoje à noite batendo no seu próprio peito, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Seja você um depravado, seja você um sonegador de impostos, seja qual for o seu pecado, ou seja você alguém que até hoje confiou na sua retidão, no seu próprio farisaísmo. Mensagens como essa nos ensinam que o Evangelho é suficiente para salvar a todos aqui. Seja você um fariseu ou seja você um publicano. Somente Cristo é suficiente para salvar você e transformar você. Eu quero lembrar de uma frase do Keller, que eu gosto demais, eu sempre repito, mas essa frase, ela comunica muito bem. Eu sou mais pecador e imperfeito do que jamais ousei acreditar. E ao mesmo tempo eu sou mais aceito e amado do que jamais ousei esperar. Essas são as duas vias do Evangelho de Jesus. Por um lado você sabe quem você é. E por outro lado você descobre quem Ele é. E aí não há espaço para mérito humano. Não há espaço para confiar na carne. Só há espaço para bater no seu próprio peito. E dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu sou pecador. E a partir disso, Deus começa a transformar a sua mente, o seu coração, a sua vida, a sua história, os seus relacionamentos para a glória dEle. Baixa a cabeça e fecha os teus olhos. Senhor, nós precisamos de mais do Senhor. A nossa tendência em confiar em nós mesmos, a nossa tendência em confiar no nosso mérito, nas nossas ações são enormes. E Deus, e como isso é ofensivo ao Senhor. Então eu te peço perdão por isso, Deus, porque talvez o melhor de nós aqui essa noite, se pegássemos talvez o homem, o ser humano aqui, o homem, a mulher mais perfeito, com menos erros, ainda assim essa pessoa estaria completamente distante do padrão do Senhor, de perfeição que é o Senhor. Aliás, Deus, é até ultrajante, Deus, nos compararmos ao teu padrão, porque jamais poderíamos alcançar por mérito próprio. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós. Nos perdoa por acharmos que por algum motivo nós poderíamos impressionar o Senhor. Que por algum motivo as nossas ações poderiam de alguma forma chegar até Ti como um aroma suave. Nada disso, Senhor, seria possível. E pensar dessa forma tira completamente o brilho, a beleza de Jesus. É por isso que eu te agradeço, Deus, por textos como esse. Que abre os nossos olhos para perceber a beleza de Cristo. Que abre os nossos olhos para perceber a maravilhosa graça do Senhor. Que nos dá a plena convicção de que a gente pode ir até o Senhor, não por talvez abraçar um rito, abraçar uma religião, abraçar uma igreja, mas que podemos ir a Ti de maneira perfeita por meio de Cristo, porque o sacrifício dEle foi perfeito. Deus, nos faz entender o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos de Ti. E à medida que a gente tem essa compreensão do nosso pecado, Deus, em nome de Jesus, nos dá uma bela compreensão daquilo que o Senhor fez por nós. Se tem alguém aqui hoje, Deus, que por algum motivo até hoje viveu nos méritos próprios, Deus, abre os olhos dessa pessoa hoje e faz ela entender que até hoje ela talvez não passou de um fariseu como Paulo era. Mas ao mesmo tempo que ela tem essa compreensão talvez não tão boa assim, que ela possa ter a compreensão maravilhosa de que o Senhor a ama, de que o Senhor morreu por ela, morreu pelos pecados dela, talvez não pecados gravíssimos, mas talvez morreu pelo pecado dela de se achar boa, de se achar melhor do que o outro. E para que isso produza uma verdadeira transformação em nossos corações e na nossa igreja. Continua, Deus, a abrir os nossos olhos para o Evangelho de Jesus. E para que a gente viva essa experiência maravilhosa que a igreja de Filipenses viveu. Crer somente em Cristo e em Cristo somente. Essa é a minha oração, Deus, esse é o meu desejo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.